2020, um ano onde pela primeira vez uma sociedade ultraconectada se depara com um desafio global, onde não há saída a não ser o pensamento coletivo e as ações coordenadas. Um ano que fica marcado pela revelação do que há de pior no ser humano e do que há de mais belo, de mais altruísta e inspirador. Um ano em que todas as pessoas foram forçadas a mudar seus hábitos, a enxergar os seus espaços e as suas autorresponsabilidades neste processo coletivo. Um ano em que duas pessoas foram capazes de infectar milhares. Um ano onde apenas uma pessoa foi capaz de cuidar de toda a sua família, de toda a sua comunidade e iniciar um movimento de elo, de esperança para muitos que se suportaram neste momento. Mas, em essência, essa transição diz respeito à bússola da evolução, como já falamos em vídeos anteriores. Uma força invisível, indivisível, reconhecido imediatamente pelo ser humano, mas ainda distante das fórmulas da ciência cartesiana, racional, que é o amor. Em essência, o mal não existe. O que existe é o amor a si. É um amor de autopreservação, de egoísmo, de primeiro eu do que os outros, que é tão forte que acaba distanciando daquele caminho do amor aos outros que representa o altruísmo, a fraternidade, o estender as mãos e o coletivo antes do individual. Em essência, é esta a mensagem do Covid e esta a mensagem de todas as transformações que chegam em nossas vidas. Como nós iremos usar a luz da sabedoria para guiar as nossas decisões pelo amor a si, onde eu me autopreservo antes do coletivo, ou o amor aos outros, em que o coletivo é mais importante que o individual. Assim como na imagem milenar do Yin Yang nos mostra que é preciso haver um equilíbrio, não estou aqui dizendo que o amor a si, em última instância, é ruim. Apenas o exacerbamento desta medida que, como vemos hoje, em uma sociedade extremamente egoísta, é que é negativo e nocivo. O que nós precisamos é de um amor a si pelo alto amor, pela preservação da saúde, da plenitude da mente e do coração, mas nunca a sua saúde às custas da saúde dos outros, às custas do equilíbrio dos outros. O coletivo deve se sobressair. Não há como nenhuma sociedade evoluir sem a cooperação. A cooperação é a que faz as pessoas e as cidades se desenvolverem, os coletivos se formarem, os grandes desafios serem superados. Desde a analogia simples de que uma grande pedra uma pessoa é incapaz de carregar, mas que um coletivo é capaz de mover, até nas escolhas complexas dos líderes, dos nossos representantes que guiam as nações e que estão gerando mais mortes, mais desespero a cada momento e a cada decisão baseada no amor a si, na autopreservação, no egoísmo e nos interesses próprios e alheios ao coletivo. Neste momento em que a humanidade se confronta com esse desafio global, não é algo inesperado ou algo que pode-se dizer uma surpresa. Seja esse vírus, a origem de que for, a humanidade precisava de um parar, de uma reflexão. O planeta Terra como um ser vivo, dentro da teoria Gaia, como se desenvolvessem respostas autoimunes a nós que fazemos parte deste seu planeta, que muitos ainda pensam ser separado, ser dividido, mas que na verdade, em essência, é tudo absolutamente integrado, tudo absolutamente unido. Cada ação do ser humano na Terra reverbera em todas as espécies e cada decisões tomadas dentro do interior de cada um reverbera ao seu exterior. Começamos a aprender neste ano a importância dos pensamentos e dos sentimentos, a importância de não desenvolver o medo paralisante, mas sim a consciência que desperta e que move até a agir de maneira responsável, de maneira segura. É a hora de nós acordarmos para o valor da cooperação, para o valor dos princípios que guiam o amor aos outros, pois apenas dessa maneira poderemos superar com união e não com guerras e divisões. Nós vamos agora iniciar um processo pela primeira vez, desta maneira ultraconectada, às vistas de todos, um processo de imunização perante esse desafio. Um processo físico, um processo fruto da ciência e do desenvolvimento humano, aonde cada um poderá avaliar e ter informações necessárias para guiar as suas próprias decisões.
lembrando que a sua decisão afeta o coletivo e que apenas todos unidos é que faremos com que a superação seja plena em equilíbrio. Mas não pense que o Covid é um fim da transição, pois muitos no começo da pandemia acreditavam que a humanidade iria despertar, que a humanidade iria começar a mudar os seus princípios. Tanta destruição, tanto resíduo, tanta insustentabilidade irracional, destruindo com os biomas e os ecossistemas da Terra de uma maneira muitas vezes irreversível, onde estamos afetando os ciclos naturais que compõem todas as formas de vida. Um ano em que tivemos a esperança de mudança, mas logo percebemos que as grandes forças produtivas estão mesmo interessadas em correr atrás do tempo perdido, e tão logo essa pandemia se resolva, vai vir talvez dobrada a força de produção, a força de poluição. E é claro que surgem nesses momentos os exemplos, as luzes, as nações, os líderes e as empresas que propõem novos caminhos, que propõem novas formas de agir e que vai com certeza inspirar muitas pessoas pelo mundo, iniciando uma nova maneira, uma nova conduta de guiar a sua família, a sua vida, seus negócios de uma maneira muito mais próxima, amorosa, acolhedora e respeitosa. Onde nós colocamos em primeiro lugar o bem-estar das pessoas que nos ajudam, que estão do nosso lado, e depois o nosso bem-estar. Onde nós colocamos primeiramente o bioma, o ecossistema onde nós estamos, e depois a produção lucrativa, aonde guia os nossos passos de maneira tão agressiva, pelo menos ao longo desses últimos 200 anos que vivenciamos este modo de produção. Estamos agora em um momento chave, uma encruzilhada. Provavelmente os próximos 10 anos definirão os nossos próximos 100, pois o mundo agora entra num território desconhecido em diversos aspectos de seus ciclos naturais e começa agora a revelar os desequilíbrios inerentes. Com certeza, talvez você já viu aquela imagem, aquela charge que mostra uma onda do Covid e uma outra onda maior, que seriam as alterações climáticas, onde justamente os que se mantêm no poder com as antigas tecnologias poluidoras estão patrocinando uma série de desinformações para levar a dúvida sobre esse problema real das alterações climáticas em que estamos vivenciando. Porém, ainda mais importante que as alterações climáticas é a regeneração no interior de cada um. Este ano também marcou a recorde nas buscas da palavra Deus, da palavra do termo como meditar. Foi um momento em que todas as pessoas foram movidas a se confrontar com si mesmo, a trazer o seu interior novamente, porque não fomos criados e educados para isso. Em toda a nossa histórico escolar não temos sequer uma prática meditativa, uma prática de autoconhecimento. Somos pessoas absolutamente robotizadas, preparadas para seguir um plano cartesiano industrial da vida, onde não contempla os sonhos, as diversidades e as formas e condutas de agir tão diversas que nós temos essa capacidade. Somos movidos para encaixar em moldes e não para revelar os nossos propósitos. E neste momento, muitas pessoas encontraram o seu caminho, muitas pessoas buscaram ajuda para descobrir quem é, para descobrir a sua essência, o seu propósito, a sua missão. E se você ainda não fez ou resistiu a esses processos, que muitas vezes a mente racional traz um balde de água fria, né? Com as razões, com todas as questões, siga o seu coração e simplesmente deixe fluir essa aproximação com uma prática, com conhecimento, com uma pessoa, com um irmão, com alguém que possa te ajudar a levar dentro de si e você se autodescobrir, você se auto-perceber como humano, o que você tem feito, como você afeta o mundo ao seu redor, uma análise sincera e realmente verdadeira querendo melhorar. Esta é a principal mudança. Esta é a principal transição, é a transição de consciência. Não há revolução mais forte que uma pessoa que desperta. E neste momento de Covid, onde tantas pessoas sofrem a dor e o sofrimento da perda de um ente querido, de uma pessoa próxima, poder olhar para dentro e encontrar força no seu interior é o que move a vida, é o que dá o entusiasmo e o senso de o que eu estou fazendo aqui, porque eu nasci e estou aqui vivendo. Nós temos todas as ferramentas disponíveis para podermos acessar essas chaves do autoconhecimento,
que nos empoderam e nos dão força, inclusive para superar uma quarentena, um isolamento, onde temos que ficar cada vez mais conosco e com as pessoas que mais convivem conosco, nossa família, e que muitas pessoas viram quanto é difícil a convivência, essa convivência, entre aspas, forçada, abrupta, mas que ao mesmo tempo revela tanto de nós convivendo com o outro. Então, em 2020, a humanidade enfrenta um desafio que leva a uma ação. E a única ação em equilíbrio possível é da cooperação, é da coletividade e é do altruísmo. Não há como superar este desafio sem este aprendizado. E como nos ensina a vida, o aprendizado que vem e que não é absorvido, ele vai com certeza se repetir. Então, não há saída na escapatória da humanidade para compreender sobre o valor da cooperação e do amor aos outros. Enquanto não aprendermos e não conquistarmos uma massa crítica necessária de pessoas, empresas e governos para virar a chave nessa percepção de desenvolvimento humano, a humanidade vai enfrentar desafios cada dia mais limitantes e mais angustiantes. A essência está no interior, os pensamentos e sentimentos que emitimos. Nossas ações e palavras é apenas o resultante desses processos interiores e que possamos fortalecer os propósitos coletivos, os elos de esperança, de altruísmo. Acredite que é possível construir uma sociedade em harmonia, em fraternidade. Não é um processo que levará 1, 2 anos, mas sim décadas. Mas começando agora, façamos hoje a nossa revolução interior para que possamos ser luz de esperança, de altruísmo e amor aos outros neste mundo cada dia mais desafiado pela transição que estamos passando e vivenciando para uma nova forma de viver. Até o próximo vídeo.